No ar, a minha voz, a sua voz, a nossa voz, a voz do médico. Roda a vinheta contra a regra. Estamos em mais um episódio da Voz do Médico, 52º episódio da Voz do Médico. A Voz do Médico é a nova forma de comunicação do Sindicato dos Médicos. Segunda temporada já, 52º episódio. A Voz do Médico sempre relevante para a sociedade, com temas importantes, para dialogar com você, colega médico, colega médica, e com a sociedade também. E eu sou Elton Monteiro, presidente do Sindicato dos Médicos, e hoje quem está comigo na bancada... Eu sou Agemiro Macedo, vice-presidente do Sindicato dos Médicos. Doutor Elton, mais de 50 programas, né? Que beleza, né? E sucesso total. Rapaz, 2.600 inscritos no YouTube. Nós estamos fazendo um ciclo de debate com os candidatos. 4.000 visualizações, juntando as visualizações, quase 8.000 visualizações de todos os candidatos. Um tremendo sucesso a Voz do Médico. O Instagram, mais de 15.000 seguidores. E, claro, programa importante com essa relevância, trazendo os candidatos para cá. E hoje quem está conosco aqui, seja bem-vinda, Niuli, mais uma vez no Sindicato dos Médicos, dessa vez como candidata a prefeita. Seja bem-vinda à Voz do Médico. Muito obrigada, Elton, muito obrigada, Agemiro. Obrigado ao Sindicato dos Médicos, sempre pela acolhida muito respeitosa e pela abertura do espaço de debate, né? A gente vem conversando já há um tempo sobre saúde pública e ouvir vocês eu acho que é fundamental nesse processo. Então, obrigada pela oportunidade. Seja bem-vinda. E, Niuli, seja bem-vinda à Voz do Médico. E, Niuli, é importante para vocês que estão nos acompanhando que o Sindicato dos Médicos é extremamente democrático, abre para todos os candidatos, a gente vem fazendo isso ao longo dos anos, e a gente tem um propósito de estar levando todas as propostas dos candidatos para vocês. Então, esse programa é relevante para você e para toda a categoria. E não se esqueçam, pessoal, todas as terças-feiras, lá no Sindicato dos Médicos, temos nosso almoço, que você filiado e também não filiado pode levar seus problemas, levar para a diretoria toda a demanda da categoria. E claro, pessoal, aqui, ó, lado direito, dá o likezinho, o joinha, aqui no centro, compartilha, pega lá, clica no ícone, você pode compartilhar em todas as redes sociais. E lá, ó, à esquerda, tem o sininho. Para que serve o sininho, Niuli? O sininho é para ativar notificações, para você ficar ligado toda vez que aparecer um vídeo novo do Sindimed. Candidato antenado, né, Agemiro? E, pessoal, a gente vai falar as regras do debate. O debate, Niuli, ele tem 1 hora de duração. Certo. Colocaram aqui, começando às 8h30 até às 9h30. São 60 minutos, serão distribuídos da seguinte forma. 15 minutos o candidato tem para falar sobre as propostas da saúde. Mais 40 minutos nós temos para que nós tenhamos perguntas vindas dos médicos, da sociedade, uma ruma de pergunta, né, Agemiro? Nós temos aqui, e os 5 minutos para as considerações, os 5 minutos finais. E eu vou apresentar a nossa candidata antes de começar o tempo, né, Agemiro? Vamos fazer de uma forma diferente. Sabe por que eu vou fazer de uma forma diferente? Porque eu tenho visto outros podcasts, Joângelo, Mércia. Inclusive, Mércia fez parte de um podcast esse dia. Qual é o nome do podcast, Mércia, para a gente dar? Além da mídia. Que eles começaram a fazer o que a gente faz aqui. E a gente começou a ser formal. Vamos quebrar essa formalidade e vamos fazer também agora nos nossos debates dessa forma também. Vamos lá. Quem é Niuli Campos? Obrigada pela pergunta. É importante a oportunidade de me apresentar. Eu sou conterrânea de Agemiro, nascida no interior, mas cheguei aqui em Aracaju com 14 anos, vim estudar como a maioria dos jovens do nosso estado, né? Aqui eu costumo dizer que Aracaju me abraçou como uma mãe abraça uma filha, isso é muito real, porque aqui eu constituí minha família, parei meus filhos, aqui eu trabalhei, estudei muito, sempre estive na luta pelos estudantes, na luta pelas mulheres, na luta antirracista, na luta daquilo que nos constitui como seres coletivos, né? Como seres sociais. E também na OAB, né? Depois virei advogada, hoje sou professora e advogada. E entendo a política como um caminho
de transformação real da vida das pessoas. Então, disputei algumas eleições, né, para espaços proporcionais, fiquei na suplência, e o pessoal também me deu a oportunidade, em 2022, ser a voz, ser a porta-voz de um projeto, de um programa para o governo do estado de Sergipe. Eu costumo rememorar essa eleição de 22, Elton, porque foi uma eleição que a gente começou muito desacreditado, como eventualmente acontece com os partidos que são menores, com quem não tem muita grana para estar na política. Mas a gente surpreendeu porque o povo de Sergipe, mesmo a gente chegando aí na eleição, os 45 do segundo tempo, a gente conseguiu ter, nas pesquisas era 1% em tudo, 1%. Quando as urnas abriram, nós tínhamos 12% dos votos válidos em Aracaju e no estado de Sergipe. Então, isso é significativo. Eu começo dizendo isso porque, para a gente que escolhe estar na política, escolhe como um caminho, né? Não quer usar cordões, não quer uma política mais tradicional, é mais difícil mesmo. Mas a gente também sabe que é o único caminho capaz de nos garantir independência para a gente, de fato, implementar as mudanças que o povo precisa com coragem. E isso vai acontecer no município de Aracaju. Niuly, nascida em Capela, você estudou ensino médio onde? Estudei ensino médio aqui no Colégio Amadeus. Cheguei aqui, estudava ali, cheguei a estudar no Coese, que era perto da casa de minha avó, eu vim morar com minha avó paterna. Amo demais, gosto demais. Ali morava no Leite Neto um tempo, mas eu morria de saudade assim, de vó, de mãe perto, chorava. Eu disse, oh, meu Deus. Aí aprendi a andar de ônibus, né? Aí fiquei assim, entusiasmada com a novidade, né? Você do interior, morar na capital. Então, acho que minha bolha ampliou, né? Assim, explodiu na perspectiva de que Aracaju me deu todas as oportunidades, né? E por que direito, Niuly? Direito porque era um caminho, eu acho que talvez por minha avó. Acho que a Jamile conhece Dona Didica do Doce, eu já ouvi falar pelo menos, né? A família conheci sabe. muito, excelente, doceira. Criou minha mãe. Substituível, inclusive. Uma mulher solo, né? Assim, uma mãe solo. Criou minha mãe. Há 50 anos atrás, a gente não sentava nem no banco da igreja quando você era mãe solteira, dita mãe solteira, né? Uma mulher que foi forjada na luta. E eu sempre vi minha avó atender e receber as pessoas com o mesmo respeito e dignidade. Não importava se era alguém muito rico, que ia lá e chegava de outra cidade para comprar o doce dela, ou se era alguém muito pobre, que ela colocava para dentro de casa, às vezes para dar um banho a pessoa em situação de rua, para dar um banho para fazer a barba. Eu vi muitas dessas cenas. Isso acaba também, eu acho que, criando na gente esse exemplo de empatia, de respeito. E o direito foi um caminho natural que eu entendi, e aí eu sempre me reconheci como advogada, né? Embora eu tenha sido aprovada no concurso do Ministério Público do Estado de Sergipe para promotora, e com muito respeito também a essa função, porque eu acho que é uma função muito nobre na sociedade, embora eu queira ser prefeita. Mas a advocacia foi um espaço que sempre me preencheu nessa perspectiva de socorrer as pessoas, ao direito das pessoas, né? De olhar para quem mais precisa. Eu hoje sou advogada criminalista, né? Então eu sempre estive ali ao lado daqueles que ninguém escolhe e que às vezes é difícil a sociedade entender que todo mundo tem direito de defesa. A gente às vezes é confundido com o próprio criminoso, mas é importante a gente entender que uma sociedade só avança quando a gente tem defesa para todo mundo, quando a gente garante igualdade e oportunidade. A advocacia é essa carreira que me abraçou também e onde eu encontro também um espaço para a luta social. A OAB é sempre muito atuante socialmente. Então é isso, assim, aí profissionalmente acabou casando com a política, porque a política é esse caminho de mudança real. Eu digo essa política que a gente constrói no chão, né? Essa política que a gente está no chão da comunidade, a política que ouve as pessoas, aquilo que a política deveria ser na essência, que é a busca da arte do bem comum. Niuly, você é mãe, né? Sou mãe. Qual o nome da... Mãe de Luan Davi, que tem 4 anos, Olha que é uma delícia. Câmera ali, mande um beijo para Luan. Vou mandar mesmo um beijo para Luan Davi, para meu filho lindo, de 4 anos. Elis, que é minha bebezinha de 1 ano. Filho é sempre bebê, né? Mas Luan Davi já está maiorzinho. Inclusive, eu ainda consegui praticar a amamentação em tandem, e amamentava os 2 por muito tempo, né? Esse primeiro ano, praticamente, agora que Luan Davi já agora deixou a amamentação, que me dá uma folgazinha para eu também estar na política, porque é esse desafio que a gente quer mãe, que é esposa, que está na luta política, e como na sociedade, é uma sociedade estruturalmente patriarcal, a gente ainda desempenha esse monte de tarefas ao mesmo tempo, mas é por isso que é tão importante estar na política, porque a gente sente as dores e sente os desafios e sente as esperanças do povo na pele todos os dias. E a gente quer levar essa visão de quem acorda cedo todo dia, vai trabalhar,
de quem tem filho para cuidar, de quem entende o desespero de ir num posto de saúde, porque eu também sou usuária do SUS, de ter ido, por exemplo, fazer, quando estava grávida de Luan Davi, fui colher sangue num postinho de saúde e cheguei 7 horas da manhã em jejum e o meu sangue foi colhido praticamente às 10, quase 11 horas. Então, não dava para voltar num outro momento, porque tem o limite do tempo ali que você tem que colher aquele exame específico para garantir que você tenha um pré-natal, né? Naquele tempo certo, fazer aquele tipo de exame, não dava para voltar no outro dia. E, infelizmente, a gente sabe que o resultado pode até sair alterado, porque você sai fora do horário de colheita, passa do horário de jejum. Não, e mesmo é um grande erro, né, Lilde? Porque uma gestante já ficou a noite toda em jejum. Ficar mais essas horas pode até desmaiar, passar mal, né? E aí eu posso dizer com tranquilidade, né? que passei isso porque me senti muito aviltada no dia, assim, muito... E aí eu perguntava, minha gente, porque eu morava no Augusto Franco, e eu fui num postinho de lá, na época na Unidade Básica de Saúde de lá, e eles diziam, não, é porque a mesma equipe vai percorrendo os postos de saúde. Então, não fazia o menor sentido alguém marcar para chegar às 7 horas da manhã, uma gestante, naquela situação. E essa vivência, talvez, nos traga uma compreensão diferente do que é estar na gestão pública, é olhar, de fato, para quem mais precisa, é ter a vivência real, não é de um lugar de quem não tem acesso a determinados... Hoje, por exemplo, a minha filha é dependente de minha mãe, hoje eu vou voltar para um plano de saúde, mas a gente está pensando no todo da população. Hoje, por exemplo, eu quando parei minha filha, Lisa, eu também não estava ainda com plano de saúde. Tinha acabado de sair de um outro emprego, e aí o próprio plano mudou de um ano para o outro, um reajuste de 40%, o plano que era vinculado ali à Caixa de Assistência. Eu disse, não vou ficar não, engravidei. Enfim, e aí esses desafios da vida, para além do que a gente já utiliza normalmente do serviço do SUS, né? Da vacinação, de tudo que o SUS nos oferece, mas eu tive essa vivência real e direta com o serviço público. Então, é para a gente entender o caminho que a gente precisa, mesmo quem tem um pouco de privilégio na sociedade, passa por muita coisa. Vocês imaginem quem não tem nenhum tipo de privilégio. A população de Aracaju hoje, que tem uma quantidade imensa de gente, quase metade da população inscrita no cadastro único. Pronto, pessoal. E depois dessa forma diferente que a gente fez de apresentação, a gente vai querer ouvir da Niuli. Niuli, quais são suas propostas para a área de saúde de Aracaju? E você já, como você falou, você viveu na pele algumas situações. Quais são essas propostas para... Veja, gente, o desafio de gerir a saúde pública é um desafio comum à maioria dos gestores. A gente sabe que nossa Constituição fez uma opção pela cobertura universal. Nós fizemos, inclusive, a municipalização dos serviços de saúde. A aposta constitucional é nessa municipalização, porque é aqui que a vida acontece. Então, a gente tem compreensão das dificuldades, dos gargalos que existem, porque hoje em Aracaju a gente tem uma saúde, infelizmente, completamente privatizada. E isso é muito grave. Acho que a nossa primeira compreensão para que a gente consiga garantir esse acesso universalizado e essa garantia de qualidade na ponta é a gente desprivatizar a saúde de Aracaju. Por que eu começo dizendo isso? Porque é claro que a gente não é contra quem é da iniciativa privada. Eu costumo dizer também isso nas entrevistas para as pessoas entenderem que nós não estamos aqui contra o senhor que é comerciante, contra você que atua na área da saúde e que eventualmente tem um serviço privado. Mas a gente não pode pegar o grosso do orçamento do nosso município e entregar na mão de organizações sociais, porque isso dificulta, inclusive, a gestão desse orçamento. Nós temos para Aracaju, orçado para ano que vem, praticamente quase 1 bilhão na área da saúde. Mas a gente pega esse valor e transfere diretamente para a organização social, para a única maternidade e para hospitais que estão também privatizados e todo o sistema de exames também nessa mesma lógica. Isso não garante, inclusive, aquilo que é básico que a gente precisa começar a fazer. E o que é básico para a gente é garantir, primeiro, respeito ao profissional da área da saúde. Eu acho fundamental, acho um absurdo que hoje a gente tenha profissionais da área da saúde, notadamente a categoria médica, contratada por meio de pessoa jurídica, porque isso não garante
não garante a tranquilidade para o profissional médico ter os seus direitos trabalhistas garantidos e poder desempenhar a sua função, até poder criar uma relação mais próxima com aquela pessoa que está ali, naquela comunidade, naquele território. É a gente pensar território e atendimento, né? E não dá para a gente garantir isso hoje se a gente tem pessoa jurídica contratada. Acho que foi um debate no Sindimed que acabei sabendo, inclusive, quando nós tivemos a oportunidade, não me lembro se em 22 ou se nesse último debate que a gente foi, de ter profissional médica que não teve direito à licença maternidade, porque foi contratada por pessoa jurídica. Então, isso é muito aviltante. E a gente que é mulher sabe disso. A senhora e o senhor sabem que é preciso que se garanta respeito ao profissional, ao servidor público, para que a gente tenha serviço público na ponta funcionando. Então, para a gente é fundamental garantir concurso público na área da saúde, porque a gente sabe também que a população de Aracaju aumentou, mas que o quadro é o mesmo de muitos anos atrás. A gente precisa garantir para a população, para o serviço médico, inclusive, para o serviço dos outros profissionais da saúde, na unidade básica de saúde, um mínimo de infraestrutura, uma ambiência adequada para ter condição de trabalho digna. Isso tanto para quem vai lá como usuário, quanto para um médico que está ali, para um enfermeiro que está ali atendendo, que precisa ter uma ambiência adequada para fazer um bom atendimento. A gente precisa pensar em capacitação permanente de todo mundo que atua na área da saúde, notadamente de vocês, médicos e médicas, os profissionais que foram chamados de heróis, os que mais trabalharam enquanto a gente estava na pandemia, todo mundo precisando ficar em casa e vocês ali na linha de frente. Mas essa contrapartida de valorização profissional ela não acontece no momento em que o gestor assume. Eu acho que precisa começar por aí, valorização profissional, garantia de uma mesa de diálogo permanente com as categorias, também com as categorias de médicos, de enfermeiros, de agentes de saúde. Isso porque a gente não faz gestão de qualidade quando a gente se tranca no gabinete como se fosse um rei. É preciso estar na ponta, no chão, do lado das pessoas. É preciso ir aos territórios, entender quais são as demandas que estão em Aracaju. Hoje a gente tem fila na área da saúde para exames simples. E é claro que a gente não pode simplesmente terminar uma fila e iniciar outra. Eu sei que a demanda ela é grande, mas a gente precisa pensar, inclusive na incorporação de tecnologia no sistema público. Porque às vezes as pessoas dizem, olha, você só vai... Aquilo que eu disse de eu ter passado de 7 horas da manhã em jejum até 10 horas esperando um exame simples de sangue, é muito humilhante e aviltante para qualquer usuário do Sistema Único de Saúde. Então, principalmente para você que é mulher, para você que é mulher grávida, que deve ter um atendimento pós-natal e um atendimento pré-natal digno, com o seu médico e sua médica, seu obstetra ali acompanhando, a garantia de você poder, inclusive, ser acompanhada no momento do seu parto, que é um momento de profunda vulnerabilidade, com alguém que você teve contato durante o momento do pré-natal. Isso é fundamental. Garantir ali, a gente, quando olha para os números, a gente sabe que Aracaju e Sergipe, notadamente Sergipe, mas essa maioria desses casos está aqui em Aracaju. Nós temos um alto índice de mortalidade infantil, 5º estado no Brasil. E o mais grave de tudo isso, mortes evitáveis. E isso é lamentável, a gente pensar no diagnóstico correto, no tempo correto, a gente pensar especificamente em você garantir esse acompanhamento da mulher, você garantir depois, para essa criança, um acompanhamento no pós-natal, no puerpério, para essa mulher, para essa criança. Você garantir alimentação adequada, pensar em saneamento básico. Tudo isso interfere diretamente nesse índice altíssimo de mortalidade. E Aracaju, as pessoas dizem, claro, Aracaju tem mais gente, então devia ter mesmo um índice maior. Mas se a gente pensar que Aracaju tem mais gente, mas tem mais estrutura, tem mais hospital, tem mais unidade básica de saúde, tem mais infraestrutura, o que deveria significar um número menor de mortalidade infantil. E a gente tem um número altíssimo aqui. Então, é preciso olhar para a saúde com essa lógica de saúde na sua integralidade. Então, além dessa questão dos profissionais, a gente tem um gargalo muito grande nessa questão de redução de filas. E por que para a gente é importante pensar, eu estava falando de incorporação de tecnologia. Eu estava conversando com um colega que está em Brasília hoje, ele dizendo, olha, o presidente Lula, a gente sabe que a telemedicina está em regulação, mas já é uma realidade, né? Ele disse, olha, o presidente Lula, houve um exame que foi feito numa comunidade ribeirinha em Manaus, ou em Rondônia, uma comunidade que não tinha acesso a hospitais e os profissionais foram lá, alguns técnicos de enfermagem, enfermeiras, nessa leva foi especificamente também médicos, foram lá, fizeram eletrocardiograma e conseguiram mandar, e a USP
fez ali o laudo e foi devolvido em menos de 2 horas. Veja, incorporar tecnologia para o Sistema Único de Saúde, incorporar tecnologia para a gestão pública não é uma coisa absolutamente cara. É uma coisa que pode ser barateada e pode garantir que a gente reduza as filas. O que é que nos impede de ter esses exames simples na própria unidade básica de saúde? Por que a gente não pode incorporar exame, por exemplo, colheita de sangue e laudos e apresentação desses laudos na própria unidade básica de saúde? Exames de mais simples. O que é que nos impede de fazer isso? É investimento em tecnologia, incorporação dessa tecnologia para o SUS. Isso é possível, é real, já acontece e a gente pode fazer com que isso reduza um pouco esse gargalo de exames. É claro que a gente precisa também garantir que a gente tem essa retaguarda laboratorial e a gente precisa ampliar essa retaguarda laboratorial também, pensando em centro de diagnóstico, mas a gente sabe que tudo isso precisa ser pensado e planejado a partir de quem constrói a saúde. Por isso, profissionais médicos, enfermeiros, pessoal que está, os técnicos, né, de enfermagem, quem está no atendimento. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem as propostas que são até mirabolantes. Olha, eu vou trazer X novos hospitais. Mas a gente sabe que o hospital não é só o valor de você construir esse hospital. A gente sabe que tem custeio. A gente sabe que tem dificuldade na prática. Então, acho que a gente pode gerir esse orçamento, pelo menos no início, garantindo a gente respeitar, melhorar esses gargalos que estão ali notadamente na fila de exames, está notadamente na questão da saúde da mulher, na questão da atenção materno-infantil. A gente pode gerindo melhor o orçamento. E a gente só gere melhor o orçamento se a gente tem a garantia de fazer isso de forma democrática, ouvindo as pessoas e não se encastelando. Para a gente isso é fundamental. Além disso, meu Deus, já estão 9 minutos. Mas eu acho que a gente, o que é fundamental também é a gente pensar o ser humano de forma integral, como eu vinha dizendo. Então, a gente precisa investir em saúde preventiva, a gente precisa ampliar esses programas, inclusive dentro das próprias escolas, porque no contraturno, se a gente pensar em escola integral, a gente precisa garantir esporte, lazer e cultura, tudo isso influencia na saúde. Uma cidade que seja referência mundial em sustentabilidade, Aracaju está na contramão do mundo, nos garante mais saúde, porque a gente tem menos emissão de gases poluentes, a gente tem uma cidade que rearboriza o seu território, a gente tem uma cidade que não aterra as suas lagoas, uma cidade que garante uma ambiência de qualidade para o ser humano ter menos doença. A gente universalizar o saneamento básico em Aracaju é fundamental. E a gente só pode fazer isso se a gente tiver adesão forte, se a gente tiver adesão pública. Isso é fundamental. Então, quando a gente pensa em saúde preventiva e depois a gente garante até uma resolutividade importante nas unidades básicas de saúde. Eu sei que a gente tem a questão do ato médico, isso é muito importante, mas quando a gente pensa numa dimensão multiprofissional, e a gente tem equipes completas dentro das unidades básicas de saúde, desde o agente comunitário de saúde, que vai lá numa busca ativa e que vai na comunidade mapear aquilo, até um técnico que faz um procedimento ali de ampliação de vacinação, um procedimento de colheita de sangue, até um enfermeiro e o profissional médico ali fazendo o seu ato médico de forma tranquila, inclusive sem ter um controle de tempo para atender aquela população é fundamental, porque a gente tem fluxo, a gente tem essa equipe multiprofissional garantindo resolutividade para a pessoa que chega ali e depois que volta para casa e que eventualmente precisa continuar sendo monitorada, precisa continuar do acompanhamento do Estado e da Prefeitura de Aracaju, isso que a gente quer garantir. Niuli. É muita coisa, eu sei. 99,9667% dos nossos colegas... Aí, tá vendo? Meu medo é esse. Ó. Eu faria isso tranquilamente. Isso porque ele é atento. Se fosse eu, tinha derrubado. Concurso público. Sempre quando a gente vai lutar, muitos gestores colocam pra gente, não dá para dar o reajuste salarial que vocês merecem ou que querem, porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Não dá para fazer concurso público, porque tem a lei de responsabilidade fiscal. Como fazer concurso público, Niuli, diante desse quadro? Doutor Elton, me dê só um minuto para complementar também. Primeiro, né, as excelentes palavras, e assim, eu acho que o Sindicato dos Médicos está de parabéns, a categoria médica está de parabéns, porque a gente tem visto um nível
de entendimento da saúde dos candidatos que se apresentam aqui, eu acho que foi ao longo do tempo. Eu estava, a candidata Nioli aqui se apresentando, doutor, eu lembrando que alguns candidatos que iam ao sindicato, eles iam com um provável secretário de saúde, que é quem respondia às perguntas, e hoje nós temos o cara a cara com o candidato aqui. Eu acho que foi um trabalho do sindicato, um respeito também à saúde, a dimensão da importância da saúde, não só para colocar naquele programa, para começar a falar e depois executar. Exato. Então, Nioli, em relação à questão do concurso, a grande maioria dos médicos, tanto os médicos que já trabalham na prefeitura, como também os médicos que são contratados hoje pela prefeitura, como você bem falou, como PJ, sem direitos, né? E a gente lá no sindicato recebendo os colegas, que é uma médica que não tem direito à licença maternidade. Então, isso aí é um atraso. E aí a gente vê Aracaju com esses graves problemas. Vamos começar pela questão do concurso público. Como é que você pretende fazer? Veja que os números em Aracaju, de mais de 600 médicos concursados, reduzidos hoje a 200 e pouco, 280 médicos. E a gente, só para ter uma ideia, o SEMAR, a unidade de saúde, é toda a importância realmente para tocar o serviço geral. Mas nós temos o SEMAR de uma importância fundamental. A população envelheceu, a gente precisa... A referência são nossos colegas do SEMAR. Só para dar um exemplo, né, as dificuldades são imensas lá de conseguir um especialista para os nossos pacientes que nós precisamos. E nós trabalhamos com a população. O meu público é do 18 do Forte, que é bairro fundador de Aracaju. As pessoas têm mais de 60, 70, 80 anos lá, então 90. E no SEMAR, só para dar um exemplo a você, Nioli, de 13 médicos concursados como angiologista ou vascular, cuidando das feridas, dos pés diabéticos e de toda a demanda dessa área, nós temos hoje 3, com um já dando entrada na aposentadoria, só ficaremos com 2. Quer dizer, a importância, a gente tem discutido com os candidatos, que é pergunta dos colegas, a importância do concurso público hoje é vital. É algo assim, realmente, para que você está colocando, como outros candidatos também vêm colocando, é importante, assim, é algo para pensar no primeiro ato de quem foi eleito, né, a partir de 1º de janeiro. Não é que vai fazer o concurso no dia 1º, mas assim, é colocar como objetivo mesmo que é o maior presente que pode dar à população. E a gente lembra da questão, você já falou, da rotatividade. Esse médico, essa médica contratado como PJ está rodando. Já deu exemplo. Concurso em Fortaleza, a colega doutora Juliana estava trabalhando comigo, foi fazer em Fortaleza, né? Então, assim, e vai para qualquer outro lugar. Está entendendo? Então, a importância do prefeito que assumiu o cargo a partir de 1º de janeiro, colocar uma comissão mesmo, assumir o que está falando aqui, assumir e colocar uma comissão para fazer no mais breve possível um concurso que valorize toda a categoria médica, valorize a saúde e deu esse maior presente à população. Eu permito que você faça suas considerações. Vá se acostumando, porque cada vez é um desabafo dele. Eu imagino. E precisamente, talvez seja esse momento. Agora, eu também sei o seguinte, assim... Já emendando, porque... Como eu tenho poder de síntese, eu vou fazer logo a segunda pergunta. Porque você já... Não esqueça da minha pergunta, porque da outra vez ele fez a mesma coisa, o candidato esqueceu. Diálogo. Porque assim, a gente já teve prefeitos, foram eleitos, assinaram carta compromisso, e a gente sabe quem está lá na ponta é quem dialoga diariamente com os pacientes, etc. Você pretende também manter o diálogo permanente com as categorias da área da saúde? Gente, eu acho que concurso público tem que ser compromisso número 1 para a prefeita de Aracaju. E agora, para mim, eu digo com tranquilidade, porque além de estar no universo desses concursos, então, meu abraço a você que é concurseiro e concurseira também, para a gente é fundamental, é caminho, é condição sine qua non, para a gente garantir um serviço público de qualidade na ponta. Agora, o gestor em Aracaju, ele, na verdade, acho que tem uma aversão ao concurso público, porque essa é uma queixa comum, não somente para a classe de médicos, mas para a maioria das categorias em Aracaju.
professor, né, pessoal da Guarda Municipal, a gente tem, infelizmente, um gargalo muito grande. E, para nós, isso é compromisso. É compromisso número 1, porque a gente não acredita num serviço público feito de outra forma. A gente não acredita nessa lógica de gerir, Gemílio, que você terceiriza tudo, inclusive para garantir o controle político. Porque você coloca o médico para onde quiser, só atende, ou deve atender, ou deve fazer ou não fazer exame, quem é indicado ali pelo vereador. A gente vai acabar com essa história. A gente quer concurso público, quer garantia de tranquilidade para o médico e para a médica trabalharem. A gente vai garantir que o senhor e a senhora possam chegar no posto de saúde e criar um vínculo com aquele profissional que vai olhar você na integralidade, que vai olhar você como um ser humano e não simplesmente diagnosticar uma questão em específico. Quando chega o resultado do exame, já trocou do médico. Ou quando chega o resultado do exame, já tem um outro problema, porque não conseguiu desempenhar suas funções com a qualidade que o ato médico merece, que vocês merecem, de fato. Então, para a gente, é condição fundamental, é garantir concurso público. E as pessoas dizem, como esse concurso público? Como concurso público? De onde vai tirar? Acho que é importante a lei de responsabilidade fiscal, nós temos compreensão disso. Como eu disse, inclusive estudei muito orçamento nessas últimas provas que fiz, mas a gente também tem responsabilidade social. E a gente tem dinheiro, Elton. Olha, veja, dos quase 1 bilhão orçado para o ano que vem, mais de 400 mil é só para pagamento do pessoal. O que acontece em Aracaju é que o prefeito virou um gestor de contratos milionários. Ele não gera saúde, ele pega aquele bolo, aquele grosso, e passa para uma organização social, para uma terceirizada. E aí, inevitavelmente, você tem um intermediário. Aquele intermediário, naturalmente, como qualquer empresa, tem que ganhar dinheiro. E aí, a gente, quando retoma essa gestão que deve ser pública e que pode ser feita com qualidade, que pode ser feita com diálogo, a gente consegue investir, fazer concurso público, reorganizar o orçamento. É claro que no primeiro ano nós temos o desafio de gerir com o orçamento que foi aprovado no ano anterior. Mas a gente sabe que tem condição de reorganizar o orçamento para que o orçamento chegue. É para isso que serve a política, é para isso que serve ser prefeita e prefeito, é para isso que serve a máquina pública. Ela precisa trabalhar na direção do que mais precisa. E para a gente trabalhar na direção do povo que mais precisa, que é o povo que é usuário do Serviço Único de Saúde, a gente precisa garantir tranquilidade para quem é servidor público. Então, a gente vai fazer concurso público. Nós vamos, inclusive, garantir, como eu disse a vocês aqui, uma mesa de diálogo permanente, porque não é simplesmente nomear um secretário tal, que às vezes... Eu sei que existem interesses que, por vezes, parecem contrapostos. Interesses de determinada categoria ou interesses da entrega do serviço público. É porque quem entende a lógica assim faz o que está acontecendo em Aracaju. E o serviço não chega. A senhora está aí na fila, esperando seu exame mais de meses, até ano, esperando o exame simples. Você não consegue, inclusive... parir com o médico que lhe acompanhou durante o pré-natal, você não consegue uma atenção adequada, você não consegue fazer o exame, não consegue levar seu filho naquele momento que precisava atender, tem que voltar sem atendimento. Eu sei o que é o desespero de você voltar para casa sem atendimento, porque eu sou mãe e sei que isso tira a gente do sério, tira a gente do eixo, porque aí é a vida do nosso filho que está em jogo. Então, aqui a gente tem um gargalo também muito grande nesse atendimento infantil e a gente precisa... O que a gente muda é porque a gente tem uma lógica diferenciada de gestão. A gente acredita nesse serviço público de qualidade e acredita que, investindo nesse servidor, nós estaremos entregando, de fato, serviço público na ponta para o senhor e para a senhora. Neuli, no ano de 2004, tivemos um concurso grande da saúde para 650 médicos. Eu vou usar meu poder de síntese para você falar mais tempo. E em 2006 foram inaugurados o Hospital Zona Norte, Nestor Piva, e o Hospital Zona Sul, que, lá no Augusto Franco, que foram equipamentos novos. Aracaju, em 2004, em torno de entre 440, 450, 500 mil habitantes. Hoje, Aracaju tem em torno de 650 mil. Só que não houve ampliação desses equipamentos. Poucas equipes foram ampliadas, e Aracaju precisa de equipes de saúde da família. A Gemílio já falou da questão do SEMAR, mas nessa conjuntura a gente tem alguns problemas. Nestor Piva, totalmente privatizado, terceirizado,
E temos uma maternidade que foi inaugurada, que hoje ela gasta o dobro que se gastava o Santa Isabel, fazendo metade dos partos que o Santa Isabel fazia. Nesse contexto de terceirização, o que fazer para impedir, ampliar sem que precise terceirizar? E a Jamil já falou aqui, essa questão dos serviços que estão faltando, enfim. Mas qual é a sua visão? O que se pode fazer de curto, médio e longo prazo em relação a esses equipamentos? Eu acho fundamental que a gente amplie as equipes de saúde da família. A gente tem em Aracaju cerca de 141 ainda equipes de saúde da família. Só mais um dado para complementar. Em torno de 650 mil habitantes, mas cartões do SUS passam de 1 milhão. E que tem esse grande problema também. Pois é, porque Aracaju recebe, né? Recebe. Tem um monte de gente. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter muito cuidado de regulamentar. A gente está falando de alguns equipamentos que são porta aberta também, né? Como a gente tem o mesmo problema no USE, né? Recebe muita gente de outros lugares. Mas eu acho fundamental que a gente consiga ampliar as equipes de saúde da família. Como eu disse, a gente tem cerca de 141 hoje em Aracaju. É preciso minimamente, acho que duplicar essas equipes. É claro que a gente vai aos poucos vendo isso com o governo federal também, uma parceria. A gente tem tranquilidade para dizer que tem parceria com o governo federal, né? Que nós apoiamos desde o início o presidente Lula e que há um compromisso sempre de ampliação desse investimento público na área da saúde. O que é fundamental para a gente é garantir a reestruturação e a ampliação dessas unidades é que a gente retome o controle da gestão desse dinheiro. É fundamental. E isso é muito importante para a gente, porque é claro que a gente não vai sair rasgando contrato, isso é importante também dizer, porque as pessoas às vezes querem colar no pessoal uma pecha de radicalismo irresponsável. E não é assim. A nossa radicalidade está no fato de nós sermos, talvez, uma radicalidade no sentido de raiz. A gente é radical no sentido de que a gente entende que a política deve servir as pessoas. E, para isso, a gente precisa acabar com essa lógica de pegar... Isso é disputa de orçamento. Pegar o orçamento e entregar na mão do privado. Não, você que é privado tem que funcionar, tem que existir. É tanto que a gente tem... É claro que o nosso Sistema Único de Saúde funciona na ideia de complementariedade, a gente sabe disso. Então, é preciso garantir que haja uma estrutura mínima para que se possa funcionar também a quem atua na área privada. Agora, não dá para pegar esse grosso do orçamento e entregar nas mãos de quem, na verdade, gere com a lógica de lucro. Porque tem que ter esse lucro, é a lógica natural. Então, acho que a gente consegue minimamente, além de ampliar financiamento, claro, de sempre buscar ampliação de recurso, né? Lutar contra essa lógica de corte de gastos, a gente ampliando e aí a gente consegue estruturar e ampliar os atendimentos dessas unidades. A gente pensar também num atendimento específico para essa lógica da materno-infantil é fundamental. Acho que a gente pode também... A zona de expansão é uma área que tem muito pouco... a gente não consegue chegar efetivamente por conta dessa localização dos hospitais e a gente já cresceu muito para a zona de expansão. É preciso a gente tentar ampliar. Agora, a gente não consegue de imediato a construção de um novo hospital. Acho que não é por aí o caminho, mas a gente pode, a longo prazo, efetivamente garantir que esse atendimento na zona de expansão se dê por meio de um financiamento e da construção e a efetividade de um novo hospital. Agora, para além disso, é preciso que a gente garanta que esse todo da população de Aracaju possa receber nos hospitais e principalmente nas unidades básicas de saúde. Eu acho que a gente precisa estruturar e aí, a partir disso, quando a gente tem unidades básicas de saúde estruturadas, como eu disse, com as equipes completas e o serviço funcionando, naturalmente, isso impacta também diretamente na redução dessas pessoas que vão buscar os hospitais. Porque a lógica é que a saúde ela é vista... a pessoa vai empurrando, não consegue ali o atendimento na unidade básica de saúde, não consegue, não faz o exame a tempo e a situação vai agravando. Então, naturalmente, você vai superlotando as outras unidades. Então, quando a saúde funciona de forma integrada, você vai reduzindo esses gargalos. Então, a gente acha que tem condição de ampliar, de estruturar e de, principalmente, garantir essa lógica de fluxo em todo o município de Aracaju,
principalmente, tendo como medida principal essa desprivatização. É você estudar os contratos e garantir, naquilo que for possível, né, a revogação daquilo, até por uma questão de interesse público, e quando não for possível, a gente viabilizar essa possibilidade de fazer as contas. E, efetivamente, aquilo que destoar da realidade ou que apresentar um sinal de ilegalidade, a gente buscar anulação. Porque, veja, Elton, eu tenho muito cuidado com essa questão da maternidade, porque eu poderia, inclusive, dizer, olha, isso é um gasto muito alto. Eu vejo alguns candidatos dizerem isso, e eu acho que o gasto está absurdo. A gente paga num parto hoje, lá na Lourdes Nogueira, mais do que se paga na maternidade mais cara privada de Aracaju. Isso é claro. Eu também tenho um cuidado, mas eu tenho um cuidado todo especial no sentido de que a gente não quer reduzir a qualidade do serviço, né? A gente quer garantir que a senhora que vai para a maternidade, que você, jovem mãe, né, que eu já tive 2 aqui, estou nos meus 36, e a gente chega num momento de profunda potência, mas de muita vulnerabilidade, a gente chega nessa maternidade e a gente possa ser acolhida, a gente possa ter a garantia do direito do nosso acompanhante, a gente possa chegar lá, eventualmente, e que os médicos também estejam dialogando e permitam a participação hoje, como já está legalizado, inclusive é legal a participação das doulas. A gente tem um atendimento, tem um acolhimento a essa mulher, mas é preciso equacionar isso de maneira que a gente não tenha hoje uma entrega limitada, porque a gente tem uma demanda alta de parto, a gente tem uma entrega limitada e a gente tem uma despesa imensa, um valor muito alto aportado para um valor pequeno de parto. Acho que a gente pode entregar mais na Lourdes Nogueira, porque tem uma estrutura nova, porque agora a gente precisa gerir a Lourdes Nogueira e não transferir essa gestão para uma organização social. Eu ouvi também muito a respeito de que, por exemplo, lá você tem uma estrutura excelente, mas você tem uma cobertura menor de unidade de terapia intensiva. Então, é preciso. Aí, às vezes, o bebê ele é transferido para uma outra UTI, para uma outra UTI, em um outro lugar, porque lá você não tem uma UTI efetivamente equipada ou em número suficiente para atender aquela demanda. Então, é fundamental a gente ter gente que faça a saúde dialogando de forma continuada para que essas questões, ao lado... Eu saí um programinha nosso ontem que fala de orçamento, de participação do orçamento, do povo participando do orçamento, de o povo gerindo e tal. E, às vezes, as pessoas acham que isso tem muito a ver com slogan de eleição. Mas, para a gente, não é. Porque o que eu tenho dito é se a gente consegue unir a expertise, a inteligência da equipe da gente, a expertise de quem constrói política pública, de quem constrói saúde pública, com os profissionais que atuam na área, com a inteligência do povo, com a demanda, com quem sofre na pele, com quem sente os desafios. Se a gente consegue unir isso de forma respeitosa, hoje a gente tem tecnologia, na ponta do dedo você pode opinar. Hoje a gente tem possibilidade de refundar o orçamento participativo indo para as comunidades, mas não é para apresentar um slide, para não sair nada dali. É fazer de verdade, ouvindo as pessoas. E aí as pessoas vão dizer, olha, porque pode ser que para aquela pessoa, para aquele grosso daquela comunidade, não a gente esteja falando aqui de fila específico, mas o problema deles seja outro, seja a questão da rotatividade médica. Então, o que é prioridade naquela comunidade? A gente precisa que o povo diga, porque é o povo que usa o serviço todos os dias. Se a gente consegue unir a expertise de uma equipe, o compromisso, a independência com a sabedoria do povo, a gente consegue fazer gestão de qualidade. E isso na saúde é fundamental. Eu acho que é o único caminho para a gente garantir, inclusive, a redução de mortalidade, a gente garantir uma cidade com essa qualidade de vida que não seja qualidade de vida de programa de televisão, uma qualidade de vida real, que as pessoas possam sair para os seus trabalhos, vivendo numa cidade que pode ser referência mundial. Porque... Ô, Nioli, desculpe só... Não, fica à vontade. Senão eu vou falando até 36 minutos. Eu queria mais. E a gente tem uma grande referência. Você falou da questão da maternidade, você falou também um pouco da mortalidade infantil. E a gente, como sindicatos médicos, a gente sempre teve como referência, né, a Gemiro, a doutora Glorinha, que sempre lutou para que as crianças fossem atendidas dignamente. E ela lutava para que em cada unidade de saúde tivesse um pediatra. Mortalidade infantil, que envolve não só a questão a questão da saúde, mas envolve uma série de questões que
que envolve assistência social, educação, enfim, o maior número de crianças da mortalidade infantil, inclusive a mortalidade materna, são mulheres negras, jovens, que estão distantes de qualquer tipo de intervenção do Estado. E aí é necessário que haja uma busca ativa dessas mulheres que estão fragilizadas, estão numa situação de muito risco. E Glorinha lutava por isso, para que as crianças tivessem um atendimento adequado. E aí eu já quero fazer uma outra pergunta referente a essa questão que nós temos muito neurodivergentes, crianças que estão nascendo, que nem a saúde privada tem capacidade de suportar essa demanda excessiva. Como você está olhando também na saúde pública, como a gente consegue atender essa demanda que vai ser, nos próximos anos, também uma demanda muito grande? Inclusive, isso está no nosso programa de governo, está lá escrito, para além dos nossos compromissos, e a gente tem dito nas entrevistas, né? Porque quem é mãe, Elton, tem que olhar de um jeito diferenciado mesmo, e para as nossas crianças. E criança e adolescente, na verdade, deveriam ser prioridade absoluta. Essa prioridade absoluta, ela começa, inclusive, na saúde. Se a gente olhar para a Constituição, por exemplo, você tem prioridade absoluta para idoso, ou tem prioridade para idoso, mas se você comparar na Constituição, só tem prioridade absoluta para criança e adolescente. A não ser que esteja ali na situação de absoluta emergência, aquele idoso tá. Mas se você pensar em prioridade de atendimento, tem que ser criança e adolescente. Eles são a prioridade. A gente fez essa opção, né? Porque a gente entende que é o caminho para a gente ter uma sociedade melhor. Então, está no nosso programa de governo nós termos um pediatra por unidade básica de saúde. Está no nosso programa de governo a gente pensar em saúde mental, que é uma coisa que tem sido negligenciada e a coisa aumentou muito durante a pandemia. É a gente reforçar também, além da questão da saúde e assistência, é a gente pensar nos CAPs AD, é a gente pensar na ampliação dos CAPs, porque a gente hoje tem uma dificuldade imensa tem gente que espera 3 anos na fila por atendimento de terapia. Não consegue passar por um psiquiatra, também não consegue fazer terapia com psicólogo. Essa é a realidade. E a saúde mental é um gargalo muito grande também em Aracaju. Além disso, a gente precisa pensar nessas crianças neurodivergentes. Pode trazer. Eu ia aproveitar para pedir para você se encostar menos para poder microfone. Sim, senhora, tá vendo? A pessoa chegou, resolveu. Licença. Vou botar aqui, viu? Porque senão vou causar um acidente. Um acidente grave. Nioli, somos nós dois, viu? Ô, João, pode pegar essa. É real oficial aqui. Eu também sou sou meio atacada. Eu acho que, retomando aqui, eu acho que a gente garantir um atendimento especializado é fundamental. Quando eu penso, inclusive, a coisa está tão grave aqui que nas escolas, o atendimento especializado, o atendimento terapêutico especializado de alguém que acompanha, por exemplo, na sala de aula, estou trazendo o exemplo da educação porque reflete na saúde, é feito hoje por uma pessoa terceirizada sem qualquer especialidade, sem qualquer preparo técnico para tratar de crianças, por exemplo, com TEA. E aí, no contraturno, você precisa ter ali a sala de recursos funcionando na escola, muitas escolas que não têm essa sala de recursos funcionando, e quando tem essas crianças dentro da sala de aula, esse profissional que deveria auxiliar o professor na perspectiva de garantir a autonomia, essa criança dentro da sala de aula, hoje é alguém contratado, como é a merendeira na escola, como é o porteiro na escola, terceirizado. E não é alguém que tenha o mínimo de especialidade. Você imagina a gravidade disso na área da saúde. Então, assim, a gente sabe que há uma ausência de prioridade real. E também acho o seguinte, Elton, acho que, às vezes, os gestores, eles não acreditam na ideia da municipalização da saúde. Eles não acreditam no quanto a gente tem que pensar na saúde de forma holística. Eles não acreditam na necessidade de um investimento em saúde preventiva. Eles não acreditam nessa noção de prioridade de investimento na mulher, de saúde da mulher, na saúde materno-infantil. Por quê? Porque, às vezes, como as pessoas sentem muito a lógica da saúde que vai reparar,
a lógica de que você vai ganhar votos se você disser que vai construir 3 hospitais. E isso acaba fazendo com que o gestor ele não tenha sensibilidade social suficiente para entender que, gente, tem outra prioridade aqui. Para o sistema todo funcionar, em parceria, inclusive, com os outros entes federativos, a lógica de você conseguir fazer a pactuação com os outros entes e fazer com que isso aconteça de forma continuada. O gestor precisa entender a importância do investimento naquilo que é obrigatoriedade para a municipalização da saúde. E hoje, em Aracaju, a gente investe apenas o limite, aquilo que está lá no limite constitucional, assim como a educação. Inclusive, proporcionalmente, a gente teve uma redução do ano passado para cá de investimento proporcional. A gente reduziu um pouco esse percentual específico de investimento nessas áreas. Chega a 15% hoje? 15%? Como a gente não acabou o ano ainda, a gente não conseguiu atingir ainda, mas a perspectiva é que sim. Mas eu digo que proporcionalmente isso reduziu. Sim. Já houve um investimento maior e agora o investimento reduziu em percentual. A pergunta de Tereza. Para concluir, tem que ter a pergunta de Tereza também. Mas só um instantinho, Elton. Então você vê, né, Nioli, nós temos saúde da mulher problemática, nós temos um número de exame de lâmina, um simples exame de lâmina e magnífico exame de lâmina que identifica um câncer do colo na mulher, extremamente deficitário em Aracaju. Nós temos a saúde da criança, os números da mortalidade neonatal elevados. Nós temos ausência... Preveníveis. E podendo evitáveis, mortes evitáveis, mais de 60%, 70% de mortes evitáveis, e nada é feito concretamente para mudar isso. A saúde mental, aos trancos e barrancos, há décadas foi criado os CAPs e que perdeu-se totalmente. Na minha unidade de saúde, Francisco Fonseca, 18 do Forte, eu já tive lá concursados 2 psiquiatras. 2 psiquiatras. Não estão mais na rede. E essa população que você está citando aí, está procurando por eles de modo particular. E tem que procurar, e você sabe. Quer dizer, então, quando você olha o SEMAR sem especialistas, esse rodízio nas unidades, o exame que demora, como você citou, de forma até interessante, demora tanto, quando você for entregar já é outro médico, e você perde até o vínculo. E por que pediu esse exame? Que o colega vai querer saber por que pediu. Está entendendo? Então, assim, a gente está vendo quanto de atraso nós estamos na saúde. Uma cidade, uma capital que precisa avançar em muitos e muitos itens, só esse especificadamente, e você ainda citou a necessidade do esporte, que é ausente nas escolas de Aracaju. Eu pergunto aos meus pacientes, faz alguma atividade física? Eu fui aluno de educação física, e corri no Batistão, fui atleta de atletismo, de correr ali, tá entendendo? Então, assim, e com o colégio público também. Sim. Entendeu? Os Jogos da Primavera, os famosos Jogos da Primavera que movimentava, Dr. Elton foi atleta dos Jogos da Primavera, que movimentava esse estado, e as escolas municipais, estaduais, está entendendo? Então, a gente percebe através desses temas, e Dr. Elton ainda vai querer complementar com a saúde animal. Saúde animal. Para concluir, porque o nosso tempo está estourando já, Jamiro. Se eu não perguntar, a Tereza briga comigo. A questão da saúde animal também, como é que você enxerga. E concurso para veterinário, que ela também, médico veterinário também, que ela pede que não se esqueça de citar. A questão também importante das zoonoses, né? É importante que você também vê dessa questão. 3 minutos, é isso, João? Alguns. Pronto. Que bom. Mandar um abraço. Mas tem uns 5 para as considerações. Mandar um abraço à doutora Tereza, né? Sim. Porque é importante quando a gente tem gente assim que tem sensibilidade para a causa, né? Acho que a gente avançou socialmente, a gente está numa perspectiva... Eu que sou do direito, por exemplo, a gente estudava os animais como sendo propriedade, né? A gente está falando... Você fazia um furto de animal, um furto de carne de animal era abigeato. Então, assim, a gente entendia essa lógica e hoje a gente já avançou na perspectiva de entender que são seres sencientes, que a gente precisa, né,
deles e que nós somos parte desse mesmo meio ambiente. E a gente avançou, inclusive, no direito já, que hoje a gente já tem ali a regulamentação de quem vai ficar com seu animal de estimação. Hoje, antes a gente só tratava como propriedade, que era um absurdo. Quanto a gente vai avançando socialmente. Eu acho que quando eu noto que as pessoas têm essa sensibilidade para os animais, você que tem seu animal de estimação, ou os animais de uma forma geral, mesmo os animais que não são animais de estimação, mas que, como a gente se entende parte da natureza, e que entende que a gente não está em guerra com ela, e que a gente precisa, e que nós somos só uma parte do todo, e que os animais estão aqui incluídos, eu acho que a gente muda um pouco essa lógica de gerir, de tratar os animais, né, com alguns não querem nem saber dessa pauta, desprezam essa pauta. Acho que é muito importante que a gente avance. A gente vai garantir, inclusive, uma regulamentação para esse cuidado das zoonoses, né? Tem sempre pessoas que estão, inclusive, buscando na vereança defender essa pauta em específico, e eu vejo que, na hora de sair do projeto do legislativo para chegar no executivo, não acontece. Então, a gente precisa de castração móvel, a gente precisa garantir que a gente possa, em algum equipamento em específico, recepcionar para a questão do hospital específico de animais, né? A gente garantir isso é fundamental. E eu quero mandar um abraço, inclusive, para a Carol, aproveitar a oportunidade, que é do nosso partido e que é alguém que está sempre dialogando com a gente a respeito dessa pauta, que entende a necessidade de a gente investir, e é também compromisso nosso. Então, mandar um abraço para a Tereza e dizer que nós vamos investir numa política que enxergue os animais com todos os direitos que eles possuem. Então, Niuly, fique à vontade para as suas considerações finais. Importante, já fica o convite para o segundo turno. Você tinha me feito uma pergunta anterior, mas eu já esqueci, porque depois a gente comentou. Algemiro tinha aprofundado essa questão da mortalidade infantil. Mas já foi contemplada. Já foi contemplado, sim. Tinha mais uma que eu queria falar sobre controle social, que você falou um pouquinho da questão da inserção da comunidade na participação dos gastos efetivos, mas a gente tem um problema... A gente tem um problema com... Não, e o controle social, acho que a gente tem que discutir algumas questões, mas fica para o segundo turno. Próximo. Segundo turno, chegamos aqui. Fica para o segundo turno, vamos lá. Certo. Considerações finais. Sim. 5 minutos, 5 minutos. Bom. Primeiro, agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, dizer do nosso compromisso com todo mundo que está ouvindo, para a gente investir em saúde pública, retomar o controle dos nossos hospitais, organizar as nossas unidades básicas de saúde, garantir saúde da mulher, saúde preventiva, pensar como condição de a gente garantir qualidade de vida para o senhor e para a senhora, para a gente é prioridade, é fundamental. Garantir condições de trabalho, olhar como compromisso número 1, concurso público em Aracaju, para os profissionais médicos, para outros profissionais, para que a gente garanta equipes completas dentro das unidades básicas de saúde, ampliar o nosso olhar de investimento, são nossos compromissos fundamentais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que muita gente vai fazer muita proposta, e muita gente vai tentar fazer você acreditar que nós não temos condição de ganhar essa eleição. Eles fizeram isso com a gente em 2022, eles seguem fazendo isso com a gente, tentando nos invisibilizar de alguns espaços, colocando a gente em último lugar em todas as pesquisas. Quando abriram as urnas em 22, nós tínhamos mais de 12% dos votos válidos, quando as pesquisas só nos davam 1%. Eu estou dizendo isso porque você não pode deixar que quem já está no poder, quem comanda o dinheiro em Aracaju, interfira na sua vontade democrática de fato, fazer as mudanças que a gente precisa. Eu sou mãe, sou filha de trabalhadores, neta de trabalhadora, e eu estou aqui porque eu acredito na política como instrumento de transformação das nossas vidas. Eu estou aqui com a coletividade do partido que mais cresce no Brasil, e a gente quer implementar a gestão de qualidade em Aracaju, gestão que tenha compromisso de verdade com as pessoas. Então, eu quero agradecer a oportunidade e pedir a você que nos siga nas redes sociais. Nós temos só 24 segundos de TV. Nos acompanhe, nós estamos à disposição para dialogar, para conversar, porque a gente tem coragem. É a mesma coragem que você tem todo dia de acordar, de trabalhar, a mesma coragem que esses profissionais médicos tiveram durante a pandemia e têm todos os dias para construir saúde, às vezes sem condição de trabalho. Essa mesma coragem que a gente tem de ser a primeira prefeita de Aracaju e de fato, entregar as mudanças que a sua vida precisa. Colocar o dinheiro onde precisa. O dinheiro a serviço do povo. E é isso que a gente vai fazer. Uma salva de palmas para Niuly Campos, por favor. Acho que eu não passei, não. Passei de 5 minutos. Não, passou não. Foi rápido, não foi? Niuly, agradecer sua presença aqui.
Faltou um recadinho especial, viu, Flávio? Eu te chamei de contra-regra, mas nós estamos aqui na Kendra Studios, uma estrutura maravilhosa que nos acolheu muito bem, um estúdio com material de alta qualidade, equipamentos de alta qualidade, e sendo bem recepcionados aqui, né, Agemiro? Agradecer a Kendra Estrutura Studios excelente. por essa nova parceria que estamos firmando. Nioli, muito obrigado. Já fica o convite para o segundo turno. Sim. Vai ser lá no sindicato. Dessa vez vai ser diferente, no auditório, um almoço, com nossos colegas participando, fazendo perguntas ao vivo. E sempre a honra recebê-la no Sindicato dos Médicos. Muito obrigado. Maravilha, eu agradeço demais. Vocês são muito queridos. E eu noto que o Sindicato dos Médicos tem sido referência, né, nessa luta de categorias aqui em Aracaju. Parabenizar vocês pelo trabalho comprometido, de verdade. E me colocar sempre à disposição. Muito obrigado pela sua presença, Obrigada. viu? Excelente apresentação, né, doutor? Que bom. Uma salva de palmas. Muito obrigado. Esse é o final do 52º episódio. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Não deixem de assistir os outros. Fiquem com Deus.